Filma, já estamos aqui então, frente à catedral, né? Eu e o Abel Júnior, Catedral São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, havia dito para vocês. Você já contou a história dele. Do Brasil. Isso. Gostaria, Mr. Douglas, que você observasse aqui a casa, aqui do outro lado, aqui na nossa frente. Do outro lado da rua, aqui a Casa Branca e Rosa. Ah, tá. Foi a casa que morou a princesa Isabel. Certo. Na época do Império, antes de se casar com o Conde D, ela morava onde hoje se encontra o Palácio Imperial. Certo. Ela se casou com o Conde D e vieram residir nesta casa. Isso. Na época do Império se vivia muito pouco. Vivia Certo. em média de 30 a 50 anos. Por se viver pouco, as mulheres também jovens deixavam de ficar grávidas. Dificilmente uma mulher com mais de 30 anos tinha um filho. A princesa Isabel estava com 29 anos, casada com o Conde D, neto do rei da França, e não tinha nenhum filho. Para o Império se tornou um grande problema. Quem iria ser o sucessor da monarquia se ela não tivesse filho? A história diz que também a princesa Isabel era muito religiosa. Uma certa vez, ela lê na Bíblia, ela encontrou escrito na Bíblia que a fé é capaz de remover montanha. Aonde então foi construído essa igreja que nós estamos, a Catedral de São Pedro de Alcântara, na época do Império era um morro. A princesa Isabel foi morar naquela casa, de frente ao morro. Não conseguia ficar grávida. Iria na Bíblia que a fé remove montanha, ela fez uma promessa, que se ela tivesse filhos, através da sua fé, removeria a montanha, cortaria o morro e ergueria uma igreja. Ela teve 3 filhos e cumpriu a promessa. Quem são os 3 filhos? Dom Pedro, o famoso príncipe do Campará, Dom Antônio e Dom Luís. Hoje, os descendentes da princesa Isabel são os que residem em Petrópolis. Na casa onde ela morava, hoje funciona a Companhia Imobiliária da Família Imperial. Certo. Qualquer pessoa que vem morar em Petrópolis, se comprar alguma casa ou terreno, 2,5% de qualquer transação imobiliária em Petrópolis se paga para os descendentes da família imperial. Eles hoje residem aqui em Petrópolis, o ramo da princesa Isabel, até porque a nossa história é uma história que é maquiada, uma história que era muito confusa. O nome do imperador Pedro II, Pedro I, mistura também com o nome do Pedro III, que é o filho da princesa Isabel, e o príncipe, filho da Leopoldina. A Leopoldina foi a irmã mais velha da princesa Isabel. Ela chegou a ter filho primeiro do que a princesa. Como a princesa Isabel não conseguia ter filho e ficar grávida, a irmã, o filho dela, iria ser o rei do país se a princesa Isabel não tivesse filho. Dom Augusto ficou na história conhecido como o príncipe maldito. Acabou que a princesa Isabel teve filho, logo depois acabou a monarquia, ele não conseguiu assumir o trono e morreu em um hospício. Foi ele que morreu num acidente aéreo? Não? Não. O acidente aéreo teve recentemente, há 3 anos atrás. Isso. Era um das famílias, né? É o ramo daqui de Petrópolis, mas é um ramo mais jovem que morreu. Aqui em Petrópolis nós temos aqui famosa a Paola de Orleans e Bragança, que é Paola da família imperial, certo. reside aqui em Petrópolis. Filha da Cristina de Orleans e Bragança, ela é filha do Pedro Carlos, o Dom Gastão. Dom Gastão foi que em 93 tentou a volta da monarquia no Brasil, um plebiscito. Mas não é o dono da tribuna, não, né? Não, o dono da tribuna é o irmão da Cristina. Certo. É o Francisco. É o tio dele, entendi. Então, vamos conferir o mausoléu? A Catedral de São Pedro de Alcântara é onde estão os restos mortais da família imperial. Dá para conferir? Vamos lá. É uma das curiosidades, é o mausoléu da família imperial, Dom Pedro II e a sua esposa Teresa Cristina. Eles morreram na Europa e trouxeram para Petrópolis os restos mortais. Petrópolis é cidade de Pedro, Teresópolis é cidade de Teresa. Curiosidade, o nome de Dom Pedro II era Pedro de Alcântara, João, Carlos, Leopoldo, Salvador, Viviano, Francisco, Xavier, de Paula, Leocárdio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga, Bragança e Habsburgo. A sua filha, a princesa Isabel, quem era sucessora ao trono, também trouxeram para Petrópolis os restos mortais. Se encontra ao lado esquerdo do túmulo da família imperial. Ela se chamava Maria
Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga de Orleans e Bragança. Orleans vem do Conde de, que era francês. Daí essa igreja pediu que construísse fosse uma cópia da Catedral de Notre-Dame de Paris. Sendo que a Notre-Dame de Paris, o estilo de construção é gótico. O gótico ele não existe no Brasil e nem na América. Ele só foi até o ano de 1500, o ano que o Brasil estava sendo descoberto. Então aqui essa igreja é um estilo novo, neogótico francês. Detalhe a ser observado da igreja, se der para você mostrar aqui por gentileza, da caixa de som para baixo, a igreja era feita em pedra. Tá dando para ver a diferença? Ah, dá, tá meio escuro, mas dá. Cimento. Toda a parte que você observar da igreja feita em pedra foi construída com o dinheiro da monarquia. Certo. Acabou a monarquia, a papel foi exilada, a obra ficou parada. Quem terminou a construção da igreja foi a República. A República, para não gastar dinheiro em obra de igreja, e uma igreja que foi construída a pedido de uma princesa, em vez de eles terminarem com pedra, que era o projeto original, terminaram com cimento. Monarquia, a igreja feita em pedra. República em cimento. Sem a torre, a igreja demorou 49 anos para ser construída, com a torre 96 anos. Pamintal viu o início da obra, mas não chegou a ver o fim. Aqui, para quem for visitar essa igreja, é uma das igrejas mais bonitas que nós temos aqui no Brasil. Ela possui trabalhos de Carlos Cosmo, o mesmo artista que fez o Cristo Redentor, foi artista dos desenhos de vitrais da catedral. Aqui também é possível você observar o maior órgão feito no Brasil, hoje um dos maiores da América do Sul, se encontra nessa igreja. É uma igreja muito bonita, não só pela arquitetura, mas por esse grande registro histórico. Visitando a Petrópolis, venha conhecer a Catedral de São Pedro de Alcântara, local que está guardado os restos mortais da família imperial brasileira. Sejam todos bem-vindos à Catedral. E tem mais dois bispos também, que tem um mausoléu deles aqui, né? Além da família imperial, atrás do altar é o local destinado ao enterro dos bispos. Nós estamos no 5º bispo, que é o Dom Gregório. Aqui já passou 4 bispos, sendo que 2 faleceram em Petrópolis e foram sepultados aqui. Aqui dentro da igreja. É um local destinado à diocese de Petrópolis. Ah, tá, ok, então. Vamos agora para mais história, tá?